Bom dia! Hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi para mim transferir a minha CNH do Brasil para a CNH aqui do Japão. O que foi, João? Peraí. Você não tá centralizada na câmera. Aí tá. Bom, para você transferir a sua carta, você vai precisar do seu Zerocado, do seu passaporte, da sua CNH do Brasil original, do comprovante de residência que você pega aqui no Japão, na prefeitura, você pega lá, tem validade de 3 meses. E o prontuário da sua CNH do Brasil que você traz, ou se você for do estado de São Paulo, você consegue pegar ela pela internet. Então você precisa desses documentos para poder estar dando a entrada. Eu tirei com a Prime, que é uma autoescola bem antiga aqui do Japão. Ela fica em Hamamatsu. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês os contatos do Alexis, que é o nosso professor o Superman, que ele atende aqui no Menkyo Center de Hamakita. E para quem vai para a região de Aichi, lá também tem a Prime. E tem a autoescola da Simone. Vocês lembram da Simone? Nós conhecemos ela vindo aqui para o Japão. E ela tem uma autoescola também que atende lá no Menkyo Center de Toyokawa. Aí vocês podem procurar eles também. Vou deixar o telefone deles aqui embaixo. Como é que é o nome da autoescola? Prime. Não. Arai. Tem certeza que é Arai? Arai, certeza. Tem certeza? Vou falar errado. Então, os valores, eles variam bastante. Eu paguei 40 mil ienes para poder transferir a carta, já com uma aula inclusa nesses 40 mil. Aí eles cobram a aula à parte. Então, se eu não me engano, foi acho que 5 mil cada aula. Aí você que decide quantas aulas que você quer fazer. Geralmente, é bom você fazer por umas 2 ou 4 aulas para você ficar bem seguro, porque a lei de trânsito japonesa é muito diferente da nossa do Brasil. É muito kakunin, que eles chamam, que é a verificação da segurança. Então, você tem que fazer direita, esquerda e vai. Daqui a pouco eu já explico isso para vocês. Mas aí tem as aulas à parte. E se você quiser, aqui, pelo menos em Hamakita, dá pra você fazer aula dentro do Menkyo Center. É uma vez no mês. Então vocês conversam com o Alê, agenda com ele, porque como é uma vez no mês, é bem concorrido. Então você pode fazer aula lá dentro também. Quando eu passei, eu fiz aula no sábado, lá no Menkyo Center, e já fiz a prova na terça-feira, que foi quando eu consegui passar. Então foi ótimo fazer aula dentro do Menkyo Center, isso eu indico pra vocês. Então, depois que você dá a entrada, tudo certinho, aí eles agendam a sua entrevista. No meu caso, demorou 2 meses para mim estar fazendo a entrevista. Então, nesse meio tempo desses 2 meses, você vai marcar as suas aulas. Geralmente, eles marcam bem próximo da prova para você não ter muita dúvida, né? Não ficar muito longe. Então, você vai lá fazer essa entrevista. E assim, para que serve essa entrevista? A entrevista é para saber se você não comprou a sua carta no Brasil ou em outro país que você tenha vindo, porque lá no Menkyo Center, pelo menos aqui de Hamakita, tem bastante estrangeiro. E é brasileiro, indonesiano, chinês, tailandês, tem gente do mundo inteiro ali que vem ali para transferir a carta. Não só ali, em todos eles, né? Tem muito estrangeiro. Então demora um pouquinho, tá tendo bastante gente chegando, então demorou 2 meses. Na entrevista, o que eles vão te perguntar? Eu fiquei bem assustadinha, assim, quando o professor falou tudo que eles iam me perguntar, porque eu não lembrava. Então, algumas coisas você precisa saber em Nihongo, como por exemplo, ele vai perguntar qual o seu nome, você tem que responder, qual o seu endereço. O que mais que ele pergunta, Paixão? Do nome, sua nacionalidade, data de nascimento, tudo certinho. Então, isso tudo você tem que responder em Nihongo. Aí, depois que você responde essa parte pessoal, aí entra o seu professor traduzindo para você o que ele vai estar te perguntando. E assim, eles perguntam, quando você foi tirar a carta lá no Brasil, o que você fez? Ah, eu fui na autoescola. E eles começam a perguntar tudo. Na autoescola, o que você fez? Você deu entrada na carta, começou a fazer aula? Eles perguntam tudo, assim, você começa a contar. E se você for pulando as etapas, eles vão desconfiar e podem achar que você comprou essa carta. Pra mim, eles perguntaram assim. Que eu falei, minha carta é A e B, né? Que é moto e carro.
Ele perguntou quantas pessoas você pode transportar num veículo. Aí eu não lembrava, porque quantas pessoas no máximo? Eu sei que tem carro de 7 lugares. Mas aí ele falou a Kombi. Quantas pessoas cabem na Kombi? Enfim, gente, eu nunca andei de Kombi assim, com banco. Eu só vi Kombi sem banco, que é só pra carga, né? E eu parei pra pensar, bom, são 6, 7, 8. Falei 8 com o motorista, mas na verdade são 9 passageiros, né, Paixão? E aí eu errei, acho que eu falei 8 ou é 9, enfim. Aí essa eu errei, porque eu não lembrava quantas pessoas que cabia numa Kombi, enfim. Fica claro que aqui no Japão, onde você tirou é assim. Aqui no Japão muda muito quando você vai de uma região e para outra. Não é uma lei padronizada para todas as prefeituras, todos os Meikyo Centers, não. Na onde ela tirou, faz essas perguntas. Então não é todos que vai ter essa pergunta, porque senão já tem um engraçadinho que já... É só um exemplo. Senão já tem um engraçadinho que já... Ah, não tem nada a ver isso. Quando eu tirei não tem nada a ver, eu não fiz nada disso. Às vezes a província que ele tirou é outra, a prefeitura é outra, o Meikyo Center é outro, não tem nada a ver. Exatamente. Aqui no caso de Shizuoka, Hamakita é assim. Quando eu fiz... Quando o Paixão tirou lá também, né, Paixão? Ele não perguntou isso quantos passageiros, né? Aí ele faz outras perguntas, enfim. Aí ele pergunta sobre a questão do seu CFC, você fala do CFC, ele pergunta o que você estudou no CFC? Ah, o que eu estudei? Eu estudei mecânica básica, primeiros socorros, legislação, que é muito importante. Então ele vai perguntando, mas só isso que você estudou? Você não lembra de mais nada? Então, é isso que ele vai fazendo. Aí depois ele fala assim, depois você fez o CFC, o que você fez? Eu fiz a prova. A prova você fez aonde? É na autoescola que faz? É no Detran? Quantas perguntas caiu na prova? É alternativa? É dissertativa? Então, é muito detalhezinho que, na verdade, tem muita coisa que eu não lembrava. E aí, é um pouco complicado. Você precisa resgatar tudo isso lá da sua memória para você poder fazer a entrevista. Aí depois que você faz a entrevista, aí você passa tudo certinho, se você passar. Caso você não passe, eles desconfiem, pode ser que eles peçam para você um outro prontuário detalhado lá do Brasil, né? Já ouvi falar de algumas pessoas que aconteceram, outras porque compraram mesmo e aí não passaram realmente. Mas pode acontecer isso, deles pedirem um outro prontuário mais detalhado, caso eles desconfiem, né? E aí, depois que você passa, você faz o exame teórico, que são 10 perguntinhas. É fácil, as perguntinhas você estuda. As perguntas é igual no Brasil, praticamente, só algumas coisas que mudam. A questão de placa, que é um pouco diferente. Aí você faz essa prova teórica. São 10 perguntinhas de alternativa, né? São 10 perguntas se é verdadeiro ou falso. Aí você escreve lá... O quê? Tem 10 minutos para fazer a prova. 10 minutos? Isso eu não lembrava. Tem 10 minutos para poder fazer a prova teórica. Aí você terminou, se você passar, aí você vai fazer a prova prática. E o exame de vista no dia da prática, não é ou não? O exame de vista primeiro. É depois da prova? Da prova alternativa. Então, depois da prova teórica, você faz o exame de vista. Aí depois do exame de vista, eles vão agendar para você a prova prática de carro. É aí que o bicho pega, né, Paixão? Nessa prova prática, o que acontece aqui, mesmo que você tenha carta no Brasil e tudo mais, aqui as ruas são bem estreitas. Então, por esse motivo, eles têm um percurso, que você tem que decorar esse percurso. Ou não, no caso de Hamakita, eu não precisava exatamente decorar. Se eu decorasse, seria melhor para mim. Mas eles vão falando também, lá no semáforo você vai virar para a direita, você vai virar à esquerda. Eles vão falando, mas se você decorar é melhor para sua segurança. Então, você tem o percurso e você tem que fazer o S. O que seria esse S? É realmente a letra S, você vai fazer um S com o carro mesmo, e aqui pelo menos, a rua ela fica em alto relevo, como se fosse a calçada, e a calçada fica embaixo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui,
eu caí no S. Por que que eu caí? Porque eu tava em cima, né, andando no S, na pista. Aí quando você cai, o pneu, assim, caiu e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu reprovei. Quando você cai, você reprova, não tem o que fazer. Enfim. E tem o tal de L também. Tem que fazer o L, que é um L realmente. Você faz a curva, você tem que virar, né? Fazer a curva bem... É uma curva de 90 graus mesmo. Você tem que virar o carro em 90 graus e é apertadinho. E quando você vai manobrar nesse L, tem umas varetas. Você não pode bater a frente do carro nessas varetas. Se você bater, você também reprova. Então, são duas partes bem tensas, assim, na hora da prova que o pessoal mais reclama. Isso aqui é em Toyokawa, tem o S, e tem o S assim, gente, tem o S entrando pela direita ou entrando pela esquerda. Tem dois S's e tem dois L's também, entrando pela direita e entrando pela esquerda, tem os dois. A gente vai mostrar só a parte do S e do L bem rápido, porque a gente Quer não ver? sabe se esse documento é confidencial, né? É verdade, peraí. Esse é o S, cadê o L? Ah, o L tá aqui, ó. O S é esse daqui, ó. Tá vendo? É bem um S mesmo. Vai mais perto, vai mais perto. Aqui. Aqui, ó. É bem um S mesmo, tá vendo? Você faz um S e o L, cadê o L? Aqui, né, o L. O L tá aqui, ó. Bem mais próximo. Tá vendo aqui o L? Um exemplo só pra vocês verem do L. Tá bom? Bom, Deu pra ver? Aí, o exemplo do L. Só para vocês terem uma noção. E além disso tudo, né, aqui em Hamakita dizem que é um dos lugares mais exigentes para você transferir a carta. Então, por exemplo, quando eu fui, o pessoal falava, é muito, a primeira vez, né, que eu fui, é muito difícil você passar de primeira, tudo mais, todo mundo reprova, eles são muito chatos, né, e tudo mais. E realmente, na primeira vez eu saí de lá chorando, porque eu tomei um susto na hora que eu caí no S, e aí a prova acabou. Então você fica assustada, você fica nervosa. E aí eu acabei caindo nesse S e reprovei. E todas as vezes que eu fui, ninguém passava. Então eu reprovei 3 vezes e ninguém passava. Era 14 pessoas, se eu não me engano, e ninguém passava. Toda vez que eu ia, ninguém passava. Todo mundo reprovava. Aí na 4ª vez que eu fui, eu consegui passar. Foi a primeira vez que eu consegui terminar o percurso. Graças a Deus eu terminei o percurso e consegui passar. E nesse dia só eu passei, mas ninguém passou. Enquanto já ouvi falar de outras províncias, né, de pessoas que tiraram de primeira. Então, na prova, o que eles vão olhar? Você vai ter que mostrar para ele, né, confiança. Que você está confiante, você sabe dirigir, que você sabe o que você está fazendo. Kakunin seria a verificação da segurança. Por exemplo, eu vou virar para a direita. O que eu tenho que fazer? Para mim poder virar para a direita, eu tenho que encostar aqui na direita. Aí eu tenho que fazer, no caso de curvas em T, né? Você não vai poder parar o carro, a não ser que seja um tomaré, que é o pare. Se não for pare, você tem que reduzir a velocidade quase a 0, mas não pode parar o carro. Aí você olha, direita, esquerda, para ver se está vindo o carro do outro lado, e direita de novo. Então ele vai verificar se você está fazendo corretamente esse movimento. Alguns casos você só pode mexer o pescoço mesmo. Você não pode dobrar assim, ó, né, o ombro. Você tem que mexer só o pescoço mesmo. Ele vai ver se você está realmente olhando. Quando você vai virar para a esquerda é um pouco pior. Por quê? Antes de você virar, alguns metros antes, você precisa encostar bem o carro para garantir que não tenha uma moto ou uma bike aqui do seu lado. Então, você tá lá, aí você vai virar um pouquinho à frente para a esquerda. Aí você vai, antes de você encostar o carro, você tem que olhar lá na janela do passageiro lá atrás, ver se não tem uma bike ou uma moto. Olhou, só que você não pode virar assim e virar o volante. Se você virar o volante, você já era. Não pode, você tem que manter firme aqui. Olhou, não tem ninguém? Olha para frente, encosta, fecha bem e dá seta. A seta tem que ser 30 metros antes, né? Deu a seta, aí vamos supor que é um semáforo. Aí você parou. A hora que o semáforo abrir, o que você vai fazer? Você tem que olhar de novo lá na janela
antes de você sair. Aí você olhou, olha pra frente, aí que você vai sair. Aí você vai saindo, aí você vê se não tem pedestre do seu lado esquerdo, porque aqui no Japão, a hora que abre o semáforo de frente pra você, então quem vai virar pra direita ou quem vai virar pra esquerda, abre junto, e o pedestre também abre. Então você tem que tomar muito cuidado com os pedestres. Então você tem que cuidar se não tem pedestre, né, um pouquinho dos dois lados, aí que você vai poder virar. Bom, aí já vem os haters de novo. Ah, mas quando eu fiz eu olhei ele pra direita, esquerda. Depende do Menkyo Menkyo Center. muda o tipo de Kakunin que você tem que fazer. Em Hamakita, você não precisa, quando é semáforo, você vai virar para a esquerda, você não precisa olhar para a direita. Em Toyokawa, já em Toyokawa, já precisa, né? Então você tem que olhar além da atrás e para a esquerda, você tem que olhar também para a direita. Então é direita, atrás e na frente, na esquerda. É que nem o Ale, o amigo nosso, falou, e o André de Toyokawa, ele falou: Paixão, você tem que dançar conforme a música dos caras. Decora os Kakunin dessa pista, esquece o de Hamakita. Porque eu também fiz prova em Hamakita e depois fiz prova em Toyokawa. Então bem diferente. cada Menkyo Center tem o seu Kakunin. Exatamente. Então esse é um exemplo de Kakunin, né, que a gente fez aqui, que eles pegam muito no pé. E quando você vai fazer a curva para a esquerda, eles olham também se você está virando muito aberto. Porque aqui quando você vai virar para a esquerda, você não pode invadir a faixa de quem está vindo de frente. Então você tem que fazer bem fechadinho e ao mesmo tempo você não pode também ultrapassar o canteiro, né? Ou subir na guia ou então cair na guia, porque senão você também reprova. Então é todos esses detalhezinhos que eles olham. Você tem que também passar para eles velocidade, tem alguns pontos certos na pista que é uma reta. Então você tem que pegar 40 por hora. Quantos por hora lá, Paixão? 40? Não lembro. 40 por hora, uma coisa assim. 40, 50 por hora, uma coisa assim. Você tem que acelerar para mostrar que você tem um controle de velocidade também. Bom, aí no dia da prova, eu fui de social, porque eu me senti mais segura, mais apresentável. Fui com uma camisa social, com uma calça jeans, né? Mas aí tem que ser uma roupa confortável. Então você só não procura ir muito assim despojado, porque eles falam que não tem preconceito e tudo mais, né? Pessoa com tatuagem, pessoa com brinco, com piercing, com boné. Mas eu sempre fico com o pé atrás em relação a isso. Então, nesses órgãos, né, prefeitura, Menkyo Center, é bom você ir com uma roupinha mais social para garantir que você não vai sofrer com isso. Uma dica que eu dou para vocês. Porque eu me senti mais à vontade. Só que é claro, não adianta você colocar uma roupa social, assim, não um terno e uma gravata, né, gente? Pelo amor. Mas assim, colocar uma camisa social apertada, que não dê pra você fazer os movimentos, né, e tudo mais. Então é uma dica que eu dou pra vocês. No dia da prova também, como fica todo mundo junto, um fica olhando o percurso do outro, porque a pessoa já caiu, reprovou, esqueceu a seta. Então, procura não olhar o que os outros estão fazendo. Porque é muito fácil você estar ali no banco olhando quem está fazendo a prova e ficar apontando o dedo para os erros dos outros, só que ainda não foi a sua vez. Então é muito chato você estar ali tentando se concentrar no seu percurso, na sua prova, né? E tá uma pessoa do lado falando: já viu, esqueceu a seta, já não deu seta, já caiu, vai bater. Então, assim, não fica olhando a vida dos outros. Não gosta de aparecer, não, rapaz, mas tem uns caras que chega, ele fica assim lá. Mas quantas vezes que você fez prova aqui? Eu já é minha 10ª vez. Mas você vai ver, é difícil aqui. Fala o cara muito. Com uma energia negativa, entendeu? Já, aí não dá, aí afasta desse povo ali negativo. Afasta. Aproxima dos positivos e, se possível, se isola. Foca põe com um foninho. E, né, e Exatamente. É sucesso. Tchau. Exatamente. O pessoal vai falar: eu já tô aqui. Tô na 20ª vez aqui, não passei ainda. Eu falo: porra, meu. Opa, desculpa aí. Poxa, 20 vezes? Aí você fica assim, não é possível. Só que sim, existem pessoas que já reprovaram mais de 10 vezes. E a pessoa acaba desanimando, né? Poxa, vou lá mais uma vez fazer a prova, não passo. Então acaba tendo aquela energia negativa. Então se afasta dessas pessoas negativas. Se você já reprovou mais de 2, 3, 5, 10 vezes, não desista.
Porque você vai passar, tá tão pouco, você já foi 10 vezes. Talvez esteja faltando, assim, um pouco mais de empenho, um pouco mais de vontade de passar, sabe? Uma dica que eu dou pra vocês é que, assim, no dia que eu fiz, a primeira vez eu fiz com o Kanda, que dizem que é um bem chatinho, não passa ninguém. E assim, eu fiz a prova, ele não anotou nada até que eu caí. Aí eu reprovei. E a minha testemunha, ele falou: Nossa, você estava indo muito bem, pra mim você ia passar. Mas aí, porque não tinha anotado nada no seu percurso. Então, ele acreditou que eu ia passar e não deu certo, né? Porque eu caí, eu tive que voltar. E outras vezes que eu fui, na segunda vez, acho que foi na primeira, nessa primeira eu saí chorando. Aí no que eu saí chorando, o guarda do outro carro já me chamou para ser testemunha de uma outra pessoa que ia pra rua. Né? Geralmente quem vai pra rua, quem tá tirando do zero aqui no Japão mesmo. Então você tem o teste dentro do Menkyo Center, depois que você passou lá dentro, você vai fazer o teste na rua. Aí é um outro teste. E eu fui de testemunha pra essa moça, uma japa. E nossa, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou ser testemunha de uma pessoa que ainda vai fazer a prova, sendo que eu tô aqui chorando em prantos. Eu tava chorando em prantos. Sabe? Que energia positiva que eu vou passar pra essa pessoa? Então, fiquei bem chateada. Infelizmente, ela também não passou, que ela caiu na hora de fazer a baliza, né? Ela caiu, então ela reprovou. E eu fiquei bem chateada com isso, né? E eu não concordo muito. A mesma coisa quando eu fui da outra vez, né? A minha testemunha, ela era uma pessoa um pouco negativa, assim, ou já tinha reprovado, porque eu era uma das últimas, então geralmente quem vai por último é a primeira pessoa que já fez a prova, então já sabe se passou ou não, né, ou suspeita. Então, isso é um pouco chato, você pegar o ser testemunha assim. Teve uma outra vez que o Paixão foi fazer a prova, que ele foi testemunha de uma pessoa, e essa pessoa, ela ficou um pouco nervosa e caiu, né? Não sei se era no L ou no S. E o guarda acabou pegando no braço dela, assim, no volante, porque ela tava entrando na contramão. Então ele puxou, assim, o braço dela, o volante com tudo. Ela já ficou nervosa e Paixão já ficou nervoso também com essa situação. Então são coisas que acontecem lá que podem sim te desestabilizar. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que ser frio um pouco, sabe? Pra ver se a gente consegue passar. Tenta se isolar, não ficar preocupado assim com a prova dos outros, porque ele fez assim, o outro fez assado, já reprovou, sabe? Foca na sua prova, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Dê o melhor de você, porque no dia que eu fiz, voltando, né, agora até que enfim, o guarda foi o Nakamura. E ele anotou o percurso inteiro. É assim, eles ficam com uma prancheta do seu lado e eles anotam de lápis. Então imagina o barulho do lápis. Você dirigindo aquele barulho do lápis. Isso te deixa nervoso, porque geralmente eles anotam quando você está fazendo alguma coisa errada. E o Nakamura, ele anotava tudo que eu fazia. Aí eu falei, gente, não é possível, eu tô fazendo tudo errado. Só que daí o que eu fiz? Deixa pra lá, né? Esse barulho, vou esquecer esse barulho e vou fazer minha prova. E fiz minha prova, dei umas mancadas, fingi que nada aconteceu, porque às vezes, quando você dá alguma mancada, ele olha pro seu rosto. Aí, tipo, se você fez, deu ruim, ele já marca, entendeu? E eu fiz umas cagadinhas lá, e assim, foi bem de leve, é claro. E eu fingi que nem aconteceu nada. Então, tipo, eu passei confiança que eu não tinha feito nada errado, entendeu? Acreditei na minha mentira. E fui embora, mostrei velocidade pra ele, mostrei confiança. Aí, no final, ele me perguntou quantas vezes eu tinha ido. Eu falei que era a quarta ou quinta vez, já nem lembrava mais quantas vezes eu tinha ido. E eu desci do carro, ele falou que eu fiz a curva um pouco aberta. Aí eu pensei comigo, nossa, foi a curva mais fechada que eu fiz, né? Porque as outras foi bem mais aberta do que aquilo. Como ele pergunta quantas vezes fez? Nankai. Sankai desu ka? Não, Nankai. Nankai desu ka, que é quantas vezes você veio. É verdade. Aí Sankai é 3 vezes, é verdade. né? Eu falei Sankai, eu falei Yonkai, se eu não me engano, a quarta vez. E aí foi isso, porque assim, você tem uma porcentagem que você pode errar. Então você pode errar 30%, você tem que ficar com 70% positivo para você poder passar. E aí mesmo com aquelas gafes que eu dei, não passou esses 30%. E eu fiquei assim, eu desci do carro e falei, ai meu Deus, será que eu passei? Veio aquele pensamento negativo, sabe? Aí na hora eu falei, não, eu vou focar que eu passei, não interessa o que ele falou que eu errei,
eu passei e fiquei focada nisso. Eu passei. E todo mundo, na hora que você sai de lá, todo mundo pergunta como que foi e tal, o que você errou. Então, assim, esquece o que você errou, esquece o que eles falaram e foca que você passou. Fica com aquele sentimento, assim, aquela alegria de, tipo, quando ele falar que você passou, como que você vai se sentir? Então, sinta aquela alegria, aquela energia positiva e fica assim, só que eu passei, até que te digam o contrário. Porque foi isso que eu fiz, gente. Eu fiquei lá, passei. A hora que ele falou que eu passei, olha, não sabia o que eu fazia. Quase me deu um infarto lá no Mental Center, porque é uma alegria tão grande, é uma coisa tão difícil de conseguir, que só quem passa por isso sabe o quanto que é difícil. E assim, minhas pernas tremiam, eu não sabia o que eu fazia, enfim, é uma alegria muito grande. E é isso que eu queria passar pra você, que vai tirar carta aqui no Japão, que tá vindo pra cá, ou que fez a prova e desistiu, volta porque você vai passar, você vai conseguir, eu tenho certeza. Bom, acho que é isso, né, Paixão? Ai. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Deixa aqui no comentário se você já passou por isso aqui no Japão, se você sabe como que funciona ou se foi um pouco diferente também, porque dependendo de cada microcenter é diferente. Então, espero que você tenha gostado da minha experiência, eu tô dividindo com vocês, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo!